Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Todo mundo já em silêncio, todo mundo já tomou o seu café, todo mundo já tomou o seu chocolate, comeu o seu bolo. Parabéns, hein, Márcia? Parabéns, Rony. Como sempre, uma delícia esse nosso café. Que bom, né? Estamos em mais um domingo na presença do Senhor aqui na nossa classe para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. E esse não é um domingo comum, né? Estamos no domingo da Páscoa, quando estamos celebrando mais uma vez a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. E mesmo estando, de certa forma, impedidos, né, de estarmos juntos fisicamente, podemos celebrar essa ressurreição do Senhor neste domingo tão maravilhoso. Já tivemos o nosso culto e agora vamos então ter a nossa lição da Escola Bíblica. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos mais uma vez. É bom, né, todo domingo termos visitantes aqui na nossa classe, muito bom isso. E hoje a gente vai ter algo especial. Daqui a pouco vocês vão poder presenciar, vão poder ver e vão poder até se deliciar, né? Podemos dizer isso. Bom, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir a Ele a orientação dEle para mais uma lição que nós vamos estudar. Feche os seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós te somos gratos por mais esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, ó Deus, te exaltando, te glorificando, rendendo graças ao Senhor por todas as bênçãos e por tudo quanto o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Queremos te pedir agora, ó Deus, a tua unção e a tua direção para o estudo de mais uma parte da tua palavra, que será, ó Deus, explanada, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo a nos conduzir nesta manhã, neste domingo, nesta aula, ó Deus, para que possamos, ó Deus, entender um pouco mais da tua palavra. Continua conosco, ser com os irmãos que estão com dificuldades, com problemas, enfermos. Continua os abençoando, a cada um aluno dessa nossa classe abençoada por ti. Nós te oramos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem. E aí, nós estamos mais uma vez estudando e eu queria perguntar a você agora, né? E quem acertar com certeza vai receber um brinde. Deixa eu pegar aqui até o brinde que a gente trouxe hoje. E aí, conforme você for acertando, você vai ganhando aí o bombom, tá bom? Hoje, virtual. Mas assim que a gente estiver junto, com certeza você vai receber. Já vi uns sorrisozinhos aí, né? Chocolate, bombom, isso é muito legal. Joana, né, Joana? Eu sei que você não curte muito bombom não, mas não tem problema não. Leva para casa, dá para a família, né? Tudo bem. Bom, e aí nós estamos estudando a carta de Paulo, que Paulo escreveu a opa, isso mesmo, muito bem, já vai ganhar um bombom. Você mesmo aí que olhou para trás, é isso aí, toma aí, segura aí. Ok, vamos lá. Tito, muito bem, nós estamos estudando a carta de Paulo a Tito, né? Semana passada a Vilma já começou a primeira lição na carta de Tito. Essa nossa revista está abrangendo 1 Timóteo, 2 Timóteo, as duas cartas, né, de Paulo a Timóteo, agora a carta de Paulo a Tito. Na semana passada a gente teve então a primeira aula, a introdução praticamente dessa carta, e hoje nós vamos estudar mais um pouquinho. E é interessante quando a gente começa a pensar a respeito disso, né, a respeito deste texto, né, desta carta que Paulo escreve a Tito, porque Paulo, na verdade, vai estar nesta carta
orientando a Tito diversas coisas, diversas formas que Paulo quer passar para Tito, algumas instruções que Paulo quer passar para Tito. E aí a lição de hoje é a lição de número 14, e a gente vai estar então no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 16. E eu queria hoje falar o seguinte: o nosso texto é organizando as igrejas em... Quem pode me ajudar aí? O título da lição: organizando as igrejas em Santa Cruz. Não, Santa Cruz já tem muita igreja. Está tudo organizado. Aonde? Fala, gente. Isso, muito bem, minha irmã. Muito bem, vai ganhar um bombom. Vai ganhar um bombom. Toma aí esse bombom aí para você. Fica à vontade, né? Muito bem. Organizando as igrejas em Creta, ou Creta, né? Nós vamos então falar um pouquinho sobre isso. E nesse momento nós vamos ler o texto. Eu vou pedir você para pegar a sua Bíblia. Eu já estou aqui com a minha. Nós vamos começar a ler e nós vamos fazer hoje de uma maneira diferente. Nós vamos ler todo o texto e depois a gente vai conversando a respeito do texto propriamente dito, tá bom? Vamos lá. Carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 1, no versículo de número 5 em diante. Diz o seguinte: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra, fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Muito bem, nós lemos então o texto, né, de Tito, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5. E aí eu queria falar com você o seguinte: na igreja nós vamos ter, não só na igreja, né, mas na nossa vida como um todo, nós temos sempre pessoas que estão se contrapondo àquilo que é o bom, o que é o sensato, o que é o correto, o que é o certo. E na igreja, que não deveria de existir isso, mesmo assim, já desde aquela época, vai existir tudo isso, né? E aí, hoje nós vamos dividir um pouquinho a nossa lição em dois tópicos, especificamente. Um deles que vai falar sobre deveres e qualificações,
e o outro que vai falar sobre falsos mestres e falsas doutrinas. E aí eu queria começar a falar com você o seguinte: se existem os falsos mestres, também existem os mestres bons ou os mestres verdadeiros. Se existem falsas doutrinas, existe a doutrina verdadeira. Se existem pessoas erradas, existem pessoas certas. Se nós sabemos, conseguimos identificar as pessoas, os falsos mestres, os falsos ensinamentos, por algumas características, por algumas coisas, nós também conseguimos fazer isto com aqueles que são os puros, os verdadeiros, aqueles que estão de acordo com a sã doutrina, com a palavra de Deus. E eu queria então começar hoje um pouquinho diferente. Queria começar da segunda parte do texto e depois a gente vem para a primeira parte do texto. E aí nós vamos ver então a partir do versículo de número 10, né? Porque nós vamos agora então ver a respeito dos falsos mestres. Diz Paulo assim para Tito: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentidos e enganam os outros. E aí nós sabemos de que quando Paulo se refere aos da circuncisão, ele está querendo dar o sentido de falsos mestres que surgiam no meio dos cristãos judeus e alguns que tinham um relacionamento com a cultura cristã judaica. Aqui também é dada uma atenção aos falsos mestres que se submeteram que eram para se submeter à correção, né? E Paulo então está falando dessa questão desses homens, né? Dessas pessoas, falsos mestres que ensinam, né? São da circuncisão justamente para identificar que são judeus e que ensinam coisas erradas, falam coisas sem sentido, enganando as pessoas. Então, naquela época já existia isso. E detalhe, Paulo está falando de pessoas que estão dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja. E aí ele ainda vai falar o seguinte, no versículo de número 11. É preciso fazer com que se calem. Precisamos calar essas pessoas. Mas como é que vamos calar? Vamos colocar neles uma mordaça? Vamos colocar neles um fechecler nas suas bocas para que não falem? Não, não é assim. É ensinando a verdade, trazendo a verdade, trazendo o Espírito Santo de Deus para poder tocar nas pessoas de forma que elas tenham entendimento de que esses ensinamentos são falsos, que esses ensinamentos são errados. Ensinando, é preciso que faça com que se cale, ensinando o que não deve, movidos por vergonhosa ganância. Essas pessoas também estão movidas por uma ganância, né? Esses falsos mestres, eles estão movidos por uma ganância. A intenção deles não é de que as pessoas se salvem, que as pessoas sejam transformadas, mas essas pessoas que estão lá no meio da igreja, nesse caso aqui, estão tentando fazer o quê? Fazer com que as pessoas sejam enganadas porque eles têm um desejo de recurso financeiro, de benefícios, de bens, não é? E com certeza isso nos lembra também a nossa época, porque a gente ainda vê isso nos dias de hoje, né? Algumas pessoas que estão buscando fazer do Evangelho de Jesus um negócio. E isso não é o que a palavra vai nos ensinar. E aí a gente vai avançar, e eu vou pegar aqui até mais diretamente aqui na Bíblia, para a gente poder ir mais adiante. Diz o seguinte, vamos ao versículo de número 12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Olha o que acontece, olha que referência essas pessoas têm. Comilões, preguiçosos, feras terríveis. Está falando aqui do povo de Creta. E eu queria até abrir um parêntese aqui e lembrar a você, se você ainda não sabe disso, que Creta era uma ilha
E essa ilha, ela tinha aproximadamente, ela era 7 vezes maior, por exemplo, do que o município do Rio de Janeiro. E aí você vai ter nessa ilha muitas igrejas, e é para essas igrejas que Tito vai então levar as orientações que Paulo está dando. E aí o texto está dizendo de que os cretenses eram conhecidos por essas qualidades, não é? E aí como é terrível sermos conhecidos por qualidades ruins, né? Por ser mentiroso, por ser terrível, por ser comilão, por ser preguiçoso. Observa você que são coisas ruins, não são qualidades, mas são defeitos, falhas que essas pessoas deixam muito expostas, não é? E aí nós não queremos ser reconhecidos, né, como crentes agora, que somos dessa maneira também. E aí Paulo ainda vai falar o seguinte, lá no verso de número 14, verso 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios aonde? Na fé. Muito bem, sadios na fé. Não é ser sadio apenas para que as outras pessoas vejam, mas principalmente na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, né? Porque alguns lá vinham trazendo o tempo todo, falando a respeito da lei, lá de trás, de Moisés, de outras situações, mas não trazendo como uma verdade, como um exemplo, como algo que Deus pôde fazer, mas trazendo como uma fábula, como uma historinha, como uma coisa somente para poder agradar o ouvido daqueles que estavam lhe ouvindo. E aí o texto ainda vai dizer, não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia o quê? Da verdade. E onde está a verdade? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus que está a verdade. Então, Paulo está dizendo para que as pessoas não se desviem da palavra da verdade. Todas as coisas, verso de número 15, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Ainda está falando aqui dos cretenses, não é? Para aqueles que são impuros, a sua mente, a sua consciência é corrompida, está corrompida, e isso como faz mal. Ter a mente corrompida, ter a mente suja, ter uma mente, né, ruim. E aí diz ainda no verso de número 16, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que o fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. O testemunho, ele fala muito mais. Não adianta de nada nós ficarmos nas praças, nas esquinas, nos corredores, no lugar onde trabalhamos, gritando, falando, fazendo. Claro que precisamos de fazer isso, de pregar o Evangelho em todos os lugares e em todas as oportunidades. Mas, muito mais do que falar, devemos viver o Evangelho. Pregar o Evangelho com o nosso testemunho. Não é isso que a gente precisa de fazer? Não é isso que a gente tem aprendido aqui na EBD todos os domingos? Não é isso? Então Paulo vai dizer, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Então não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Não é? A gente vê muitos exemplos disso, às vezes até dentro das casas, né? O seu familiar, ele às vezes diz para você assim, olha, eu não vou à igreja porque lá eu vou encontrar pessoas que afirmam uma coisa na rua, ou melhor, lá dentro da igreja, mas que aqui fora são totalmente diferentes, pessoas que têm o seu comportamento reprovado. Então, precisamos de ter o nosso comportamento aprovado por Deus, né? E Paulo, quando ele está colocando aqui todas essas coisas, são
dos falsos mestres, das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. Mas Paulo ainda vai trazer para nós, no início, né, do texto propriamente dito, ele vai trazer para nós algumas informações muito interessantes, né? Paulo vai falar para nós a respeito de deveres e qualificações que os líderes da igreja deveriam de ter, né, para que pudessem ocupar um determinado cargo. Nesse caso aqui, bispos, presbíteros e pastores, né? Para que eles pudessem exercer essa função, desenvolver essa função, eles precisavam de qualificações. Assim como pessoas são reprovadas e são negada a elas o direito de exercer, às vezes, alguma função, porque elas não têm uma determinada qualidade, elas não cumprem com determinados deveres, também nós vamos ter pessoas que, para ocuparem, vão precisar disso. E aí, Paulo então vai trazer para nós, né, a partir do verso de número 5, não necessariamente, mas vamos ver aqui, ó, quando ele fala aqui a partir do verso de número 7, né? Não, versículo 5 mesmo. Foi por essa causa que te deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. E olha só, o verso 6, então vai dizer para nós a respeito dos presbíteros, qual seria essa qualidade, né? E aí eu queria ainda lembrar a você o seguinte, só algumas coisas aqui bem rápido, o nosso tempo está correndo, mas a gente tem que chegar lá, vamos correr. Os bispos, ou o bispo, ele é um superintendente, isto é, oficial cristão encarregado de modo geral da igreja, né? O bispo é como se fosse um supervisor. Originalmente, este nome era simplesmente o termo grego equivalente a presbíteros, derivado do sistema de governo judeu. Nós temos também o pastor, de origem incerta, né, essa palavra, um pastor literal ou figurado também em referência ao guia espiritual de uma igreja em particular. Assim como o pastor de ovelha, o pastor da igreja, ele é quem cuida do rebanho, ele quem, né? Então, a função do pastor propriamente dita era essa, especificamente. E o presbítero, dá para a gente a ideia de uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, um ancião propriamente dito, não é? E Paulo, então, vai trazer para nós aqui o que essas pessoas precisam de ter como qualificação para exercerem essas funções. E aí diz, então, a partir do verso 6, alguém que seja irrepreensível, a própria palavra já diz, né? Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão e nem são insubordinados. Ou seja, uma pessoa que conduz bem a sua casa, a sua família. Para você liderar uma igreja ou liderar um grupo, né, e ter um título desse, você precisa primeiro liderar e conduzir bem a sua casa. Não adianta você querer, né, corrigir, instruir, ensinar a igreja, e se você não faz na sua própria casa de maneira correta. Porque é indispensável que o bispo, agora ele já está falando especificamente de bispo, mas aqui nesse caso Paulo está tratando como sendo a mesma equivalência, a mesma coisa, tá? Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível também, olha só, Paulo repetindo isso, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Não pode fazer nada dessas coisas. E aí, Paulo agora vai trazer para nós o seguinte, pelo contrário, versículo 8, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel
que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Observa você que essas qualificações, essas qualidades, né, se esta pessoa que está exercendo essas funções, se ele se enquadrar nisto, obviamente que ele vai ser diferente desses outros que não estão se enquadrando. E aí a igreja, né, aqueles que estão sendo conduzidos por essa pessoa, vão saber identificar o quê? Vão saber identificar quem são os falsos mestres e aqueles que estão ensinando da maneira correta. Quem são aqueles que ensinam de maneira errada e os que estão ensinando de maneira certa. E nós podemos entender, então, de que Deus está usando agora Paulo para falar a Tito que estas igrejas só vão conseguir se desenvolver, só vão conseguir crescer, como a gente vai ver em outras cartas, né? Paulo vai, em uma boa parte das suas cartas, está dando instruções às igrejas, né, que ele fundou, as igrejas que ele abriu, a respeito de como cuidar dessa igreja, como liderar essa igreja, as qualidades dos líderes da igreja. E isso não é diferente nos nossos dias. E isso não é só para os líderes. É para mim, é para você também, para todos nós. Para todos nós. Não é isso, irmã Joana? Essa é a parada. Muito bem, essa é a parada. Precisamos nós, eu e você, todos nós, precisamos estar buscando sempre estarmos dentro daquele padrão que Deus cria. É impossível? Não é impossível. Não é impossível. Mas precisamos nos adequar, precisamos estar nos moldando, estarmos pedindo direção ao Espírito Santo o tempo todo. E tem uma canção que ela fala para nós, assim, de uma maneira muito interessante. Se estivesse lá na Melhor Idade, eu iria dizer que esta é uma canção inédita, né? Mas a gente não está aqui lá no grupo da Melhor Idade, mas essa canção, ela vai falar para nós justamente disto. Nós fomos separados por Deus um dia para estarmos na presença dele, glorificando, exaltando a ele e dando testemunho. E nesses dias em que estamos vivendo, né, em que muitos não estão podendo ir aos seus trabalhos, ao colégio, não estão podendo fazer visitas físicas aos seus familiares, aos seus amigos, mas nesse momento, principalmente, o nosso testemunho, a nossa palavra, ela vale muito, ela conta muito. E aí, quando nós começamos a ouvir essa música, nós começamos a crer de que Paulo está correto. Precisamos ser obreiros aprovados primeiro por Deus e também pelos nossos amigos, os nossos familiares. Eu quero deixar um pedacinho dessa música com você nesse final da nossa aula, para que você possa meditar a respeito disso e possa orar ao Senhor, pedindo a Ele que faça de você um obreiro aprovado. Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu restante de domingo. Logo mais à noite teremos o culto e que você possa glorificar e exaltar o nosso Deus. Próximo domingo estaremos aqui novamente, né, para podermos estar estudando a palavra do Senhor. Vamos ouvir essa canção. E até a próxima, pessoal. Porque você lembra quando foi que o Senhor separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Oh, meu Senhor, Para você também,
mais um. Responda-me por quê? Não esqueça, você precisa ser, segura, Você obreiro precisa aprovado. ser obreiro Deus abençoe, pessoal. aprovado Tchau. e não ser